Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha do Colégio Naval de 2021. Observe a figura a seguir. Aí aqui a gente tem essas coordenadas, né, do plano cartesiano. A gente tem essa parábola e embaixo da parábola a gente tem esse losango, né? Aí vamos lá. Na figura, a parábola é a representação gráfica no plano cartesiano da função y igual menos x ao quadrado mais 14x menos 33. Sabe-se sobre o losango ABCD de diagonais AC e BD, com AC paralelo ao eixo x e BD paralelo ao eixo y, que o produto das abscissas dos vértices A e C é igual a 40 e que o vértice B é o produto da ordenada máxima da função. É correto afirmar que a área do losango em unidades de área é igual a quanto, né? Então, pronto, gente, a gente quer a área do losango aqui, né? Então, vamos lá, qual que é a mentalidade? A mentalidade é a gente tentar encontrar esses pontos, ok? Deu o gráfico, né? Ela deu também a informação da função e ela disse que o B ali é o ponto máximo, né? O ponto de vértice. A gente tem como calcular ele, certo? Então vamos lá, né? Abrindo aqui as contas aqui, ó. Uma coisa que eu fiz, gente, ó, é calcular o delta e bhaskara da função, certo? Aqui a função, ó, menos x quadrado mais 14x menos 33. Aqui o delta dele dá 64, certo? Que é o b quadrado, né? 14 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. 192 menos 132 igual a 64. E aí, gente, as raízes, né, são 3 e 11, ok? Ó, os pontos aqui, ó, onde ele toca o eixo X, são 3 e 11, tá bom? Pelo delta e bhaskara. Aí vamos lá, né? Aí eu escrevi aqui, ó, o produto das abscissas dos pontos A e C é 40, né? A questão diz isso pra gente. Então a gente tem a seguinte coisa, e eles pertencem a esse intervalo aqui, ó, de 3 e 11, tá bom? O 40, ó, gente, ó, o A, ele tá dentro, né, das raízes, tá dentro do intervalo das raízes, e o C também. Ou seja, gente, a gente tem o produto de dois números dando 40, sendo que esses dois números estão entre 3 e 11. Parece muito que esses números vão ser o que? 4 e 10, né? Aí até coloquei aqui, ó. Portanto, as abscissas de A e C são 4 e 10, respectivamente. Aí vamos calcular a área de ABC. Gente, em momento nenhum a questão diz que nesses pontos aqui eles são inteiros, entendeu? Então, partimos, né, da ideia de que tem que ser o 40 mesmo e tal. É por isso que eu tirei que dá igual a 4 e 10, né? Porque o produto tem que ser 40 e tá no intervalo, né, de 3 a 11, tá bom? Mas, de novo, a questão não disse em nenhum momento que precisa ser inteiro, né? Nenhuma dessas coordenadas aí. Aí vamos lá, qual que é a ideia, né? Agora, gente, a gente vai calcular o triângulo aqui, ó, ABC. Calcular a área do triângulo ABC. Por quê? Porque quando você calcular a área do triângulo ABC, você vai só multiplicar por 2, e aí você vai encontrar a área do losango, que a gente quer é a área do losango, né? Então vamos aqui para o ABC primeiro. Aí daqui, ó. A altura do ponto B coincide com o valor de f no ponto médio de 3 e 11, ou seja, f de 7. Por quê, né? Gente, a questão, ela disse que o B aqui, ó, a altura dele, né, a ordenada, ele corresponde ao ponto máximo. Pois é, só que pela simetria da parábola, você vai ter que o ponto máximo é justamente o ponto do meio do intervalo entre as raízes, certo? Se uma das raízes é 3 e a outra raiz é 11, o ponto que está no meio é o 7, tá bom? Então, o B vai ser o F, né, do 7, lá em cima, né? Tem como fazer também um do D, né? Aqui também, né? Mas aqui o D não vai ter muito sentido, né? O D não tá em cima do gráfico, né? Aí a gente pode olhar para o f de 7 porque justamente o B ele está em cima do gráfico, né? Ele está em cima da parábola, ok?
Então a gente basta calcular o f de 7 para que a gente encontre a altura, né, a ordenada do b. Então vamos lá. Ó, f de 7 é quem? É menos 7 ao quadrado mais 14 vezes 7 menos 33. Aí dá menos 49 mais 98 menos 33, que dá igual a 16. Pronto. Essa altura aqui, ó, é 16, ok? A altura até o zero, tá bom? A altura em relação ao zero é 16. E o f de 3? Eu vou calcular também o f de 3. Por que que é o f de 3? Porque o 3, gente, ele é o x do A, certo? Ele é tanto o x do A como o x do C, tá bom? Então eu vou calcular o f de 3, por quê? Porque aqui é como se fosse, que aí eu vou estar calculando só a altura do triângulo ABC, ok? Só a altura do triângulo ABC. Então eu já calculei o f de B, agora eu vou calcular o f de A, né? Que é o A, a coordenada x do A é 3, então eu vou calcular agora o f de 3. Perceba, gente, que eu estou usando muito a questão assim da geometria da figura, né? Aí daqui, ó, f de 3 é menos 4 ao quadrado. Aliás, não era nem 4 não, né? Que era para ser Aliás, não era nem f de 3 não, era o f de 4, né? Porque os pontos das abscissas, gente, desculpa, falei errado. Ó, o ponto do A é o 4, né? Então aqui não era para ser um 3, tá certo? Aqui era para ser um 4, tá bom? Aqui era para ser um 4. 4. Desculpe, está errado. Está errado, mas bem aqui está certo, viu? Aqui está certo. Então vai ficar menos 4 ao quadrado, mais 14 vezes 4, menos 33. Aí menos 4 ao quadrado é menos 16, 14 vezes 4, 56, menos 33. Isso aqui dá igual a 7, ok? Isso aqui dá igual a 7. Aí você pode, né, de novo se perguntar por que que eu calculei o f de 7 e o f do 4, né? Não é do 3, é do 4. Aí eu coloquei aqui, gente, ó, o gráfico da figura, ó. Porque, pessoal, ó, o f do 4, você tem aqui esse ponto aqui da altura, ó. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Ó, o f do 4 é bem aqui, ó. O f do 7 é bem aqui, ó. Então, quando eu calcular o f de 7 menos o f do 4, o que eu tenho, gente, é justamente a altura desse triângulo, certo? Que eu até pintei aqui de verde, ó. Quando eu calcular o f de 7 menos o f de 4, eu tenho a altura desse triângulo aqui, tá bom? Que eu pintei de verde. E essa distância aqui, gente, ó, do A até o C, a gente também já tem mais ou menos ela, né? Então vamos lá. Ó, note que f de 3, de novo, né? Não é 3, é 4. Corresponde à altura da base do triângulo ABC, certo? Ó, se você olhar apenas para o ABC, né? Isso daqui é como se fosse na altura zero, né? Assim, no ponto de referência. E o f de 7 menos o f de 3, de novo, é f de 4, é igual a 9, tá bom, gente? Essa diferença aqui, ó, é 9. Essa altura aqui é 9, né? Como é que eu sei que é 9? Porque o f do 7 é 16 e o f do 4 é 7. 16 menos 7 dá 9, certo? Corresponde à altura do ABC, tá aqui, ó. Então a gente tem já o valorzinho verde, né? Que é da altura, vale 9. E essa basezinha aqui, gente, vale quanto, né? Ó, note que a base ABC é igual a 10 menos 4 igual a 6. Gente, ó, por quê, né? Porque a coordenada x do ponto C é 10, né? Bem aqui, ó, a gente tinha descobrido. A gente descobriu, né? A gente tinha descobrido, é pesado. A gente descobriu, né, que... Ó, a gente descobriu isso aqui, ó. A IC é 4 e 10, né? As abscissas deles, né? Então, ó, a abscissa do C é 10, a abscissa do A é 4. Então, essa diferença que eu pintei aqui de vermelho, ela é 6. E aí, a área do triângulo ABC, 6 vezes 9 por 2 dá 27. E a área do losango, todinho, dá 54. E tem desde dado.
Pronto, gente, é isso. Chegamos aqui no final de mais uma questão. Deixa um like se vocês gostaram. Se inscreva no canal. Se você não é inscrito, não precisa se inscrever ainda. Desculpem aqui pelos pequenos errinhos de português, né? Pelos pequenos errinhos aqui de digitação. E digam aí, né? Se vocês acharam fácil, se vocês acharam difícil, se vocês acharam interessante essa questão, né? Eu percebo que a gente usou muito a simetria aqui do losango e da parábola, né? É isso, gente. Até a próxima.